Ô turma, eu tô hoje e essa vai ser a nossa primeira conversa, para que nós possamos descobrir quem vai ser o homem ou a mulher que vai mandar, entre aspas, vai ser o dono da caneta do estado de Goiás nas próximas eleições. Hoje aqui, o Vitor Hugo de Araújo Almeida, ele nasceu em Salvador no dia 31 de maio de 1977. Você faz aniversário em maio? Maio. Mesmo mês que eu faço, viu? Sou do dia 20 de maio. É um militar, advogado, político brasileiro, filiado ao Partido Liberal, PL, e nas eleições de 2018 foi eleito deputado federal em Goiás com 31.190 votos, totalizando 1,03% dos votos válidos, com o nome parlamentar de Major Vitor Hugo. Portanto, senhoras e senhores, ele é consultor legislativo, funcionário público da Câmara dos Deputados. E eu gostaria de fazer um storytelling com você agora, contar um pedaço da sua história para mim. Quem é Major Vitor Hugo? Bom, primeiro agradecer, Messias, por ter aberto as câmeras e os microfones aqui do Sacode Podcast. Muito obrigado aí por essa oportunidade. Bom, eu sou um pai de família, né? Sou casado com a Flávia, que é juíza de direito e é anapolina, criada em Mineiros. Sou pai do João Vitor, que é uma figurinha, 8 anos, japonesinho. Já esclareço que a Flávia é descendente japonesa. Porque o Messias me deu uma olhada aqui meio de lado. Já ia trazer você para o exame de DNA, viu? Não. Inclusive, o João Vitor saiu mais japinha do que até a mãe, muito próximo, muito parecido com o avô. Eu tenho um também que anda comigo aí, que é um negão de quase 2 metros de altura, né, que eu falo assim, o importante é ter saúde. Né? Exatamente, pai é quem cria, né? E aí, bom, eu sou advogado, eu estudei 4 anos aqui na Federal de Goiás e terminei na faculdade na Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque o Exército, eu era oficial do Exército, da ativa à época, o Exército me transferiu para lá. Sou servidor concursado da Câmara, né, da Câmara dos Deputados, em licença para cumprimento do mandato eletivo de deputado federal. Eu estou no primeiro mandato da vida, eu nunca fui nem vereador, nem deputado estadual, nem prefeito, nem síndico de prédio, nem representante de classe, na verdade. O primeiro mandato da vida é esse. Eu fiquei 21 anos no Exército, acho que a minha vocação real na vida era de ser soldado, muito influenciado pelo meu pai, que era oficial da Marinha de Guerra, né? Minha mãe professora, hoje professora aposentada. E quando eu tinha 16 anos, eu fiz um concurso para o Exército. Eu tinha tanto medo de decepcionar o meu pai, que era a minha inspiração nos estudos. Né? Meu pai que fez a transição, meu avô, o pai dele era uma família muito pobre, não vou dizer muito pobre, mas era uma família humilde, na periferia do Rio de Janeiro. Ele era um técnico numa multinacional, mas uma família bem humilde. Vendia galinha no final de semana nas feiras e tal. E meu pai fez a transição. Ele se formou engenheiro eletricista e possibilitou que eu e meu irmão e minha irmã estudássemos. Então eu tinha tanto medo de decepcionar ele, que eu fiz a prova. Eram 12 mil candidatos e eu passei em primeiro lugar do Brasil, com 16 anos. Depois mantive essa classificação nas Agulhas Negras, que é a mesma academia que o Bolsonaro estudou, que o general Heleno, Braga Neto, Ramos, Tarcísio, foi o meu veterano ministro. Então, assim, eu me considero um soldado na reserva e sou advogado agora, né, e um pai de família, esse sou eu. O que te leva para a política? Bom, a vontade de ajudar as pessoas. Eu acho que o político ele é um resolvedor de problemas. Eu, por exemplo, hoje passei o dia inteiro aqui no meu escritório parlamentar recebendo vereadores, prefeitos, cidadãos, trazendo problemas. Ninguém vai lá para apertar minha mão e tirar uma foto, só isso. Traz um problema, nós precisamos construir uma ponte na minha região, eu preciso destravar tal convênio com a União que vai possibilitar a construção de um poço artesiano ou a construção de uma unidade básica de saúde. Então, assim, o político é aquele que resolve problemas. E quanto mais influência, quanto maior o cargo que você pretende ocupar, maior a sua capacidade, se for legitimado nas urnas pela população, e maior a expectativa também da população de que você consiga resolver os problemas dela. Então, você tem conseguido resolver esses problemas? Bom, eu, 3 anos de mandato, já mandei mais de 300, já trouxe para Goiás mais de 300 milhões de reais em emendas, atingindo mais de 160 cidades. Só o ano passado
eu rodei 70 mil quilômetros em Goiás, se você for ver isso, dá para quase dar 2 voltas na Terra, visitando 75 cidades, só o ano passado, algumas mais de 5, 6 vezes. Então, assim, além de também propor projetos de lei de interesse direto de Goiás ou do Brasil, como a questão do apoio aos produtores de leite, a proteção, aumentar a estrutura de prevenção e combate ao terrorismo no Brasil. Eu fui o comandante do destacamento contra terrorismo do Exército. Na verdade, dos 21 anos que eu fiquei no Exército, 10 anos foram nas Forças Especiais, aqui em Goiânia, e desses 10 anos, a totalidade foi no contra-terrorismo. E nos últimos 2 anos, quase 2 anos, eu comandei o destacamento contra terrorismo. Então, tem um projeto de lei nessa área, tem um projeto de lei na área do armamento, né, da população, tem um projeto de lei na área econômica, tem vários projetos. Ajudei, por exemplo, na expansão da atuação da Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco. Goiás era coberto, os municípios goianos só da metade norte de Goiás, e eu consegui ampliar para a metade sul. Eu fui até o relator do projeto e falei, eles queriam colocar o Amapá, por exemplo. O Amapá não faz parte da bacia do Rio São Francisco. Eu falei, camarada, você vai colocar o Amapá? Então coloca a metade sul de Goiás também, porque a gente está muito mais próximo do Rio São Francisco do que vocês, do que esses que queriam colocar o Amapá. Aquela região de São Francisco ali, aquela região também de Porangatu, aliás, de Paracatu, ali de Minas Gerais, né? Uhum. É uma região bem próxima ali de Goiás, né, deputado? Então. Deputado, o senhor é hoje um dos homens do Legislativo mais próximos do presidente Jair Messias Bolsonaro. O senhor é baiano, a sua família é carioca. É carioca ou fluminense? É fluminense. Fluminense. Então meu pai de Niterói é minha mãe de Campos dos Goitacazes. Então nasceu no estado do Rio de Janeiro. Isso. Carioca é quem nasce na cidade do Rio de Janeiro. E, de qualquer forma, que o senhor é talvez um dos confidentes aqui, vou colocar nesse nível, do presidente Jair Messias Bolsonaro. Em que medida que Goiás se beneficia dessa proximidade do senhor com o presidente Jair Messias Bolsonaro? Bom, primeiro, o acesso ao presidente. Né? As decisões, por exemplo, nesse caso desse projeto de lei em particular, que ampliou a área de atuação da Codevasf, que é uma instituição que permite a descentralização de recursos de maneira mais ágil. Eu fui até o presidente para pedir para que ele não vetasse o projeto. Então, nem todos os deputados têm acesso ao presidente nesse nível, de ter uma conversa franca e falar, presidente, esse projeto de lei beneficia o meu Estado diretamente. E ele estava pronto para vetar? Não. Mas eu fui lá para... eu não impedi que ele vetasse, mas eu influenciei para que ele mantivesse a decisão. E certamente tinha alguns vetores que queriam vetar, talvez não quisesse expandir para o Amapá, da forma como foi escrita. Ou vetava tudo, ou não tinha como vetar só Goiás. Mas Goiás estava muito claro que era, assim, era viável a ampliação. Mas o Amapá talvez não fosse. E aí alguém estava lá influenciando para vetar por causa do Amapá ou de outros estados. E eu fui lá dizer para o presidente, por favor, não vete, porque vai ser muito bom para Goiás, vai ser bom para os outros estados também. Trazer recursos para cá. O presidente veio 20 vezes, mais de 20 vezes a Goiás. Também por causa a meu convite, algumas vezes. E isso faz com que ele tenha um olhar especial para os problemas goianos. Por exemplo, eu trouxe uma vez o presidente ano passado, e foi quando começou a se falar em pré-candidatura ao governo do Estado, no meu caso, a Anápolis. E pedi para que ele pousasse com o helicóptero no aeroporto de carga de Anápolis. Por quê? Pedi para que ele viesse de helicóptero primeiro e não de avião. E segundo, que pousássemos no aeroporto de cargas. Porque o aeroporto de cargas de Anápolis não funciona. Mais de 400 milhões de reais investidos lá. E o aeroporto não funciona. Então, e está sob a responsabilidade do Estado de Goiás. Então, eu queria mostrar, presidente, olha o ativo de infraestrutura que nós temos aqui em Goiás e que, infelizmente, o governo do Estado não conseguiu colocar para funcionar. E imagina se estivesse funcionando por causa da base aérea de Anápolis, que tem o KC-390, que é o novo cargueiro da Força Aérea, e vai ter o Gripen, que é o novo caça da Força Aérea. Imagina se a gente transformasse Anápolis num entreposto logístico que já tem a vocação natural, inclusive para a indústria de aviação, para a indústria aeronáutica no Brasil, como é a Gavião Peixoto ou São José dos Campos, em São Paulo. Mas tudo começa com o aeroporto de cargas começar a funcionar. Então, trazer o presidente para cá, para ele ver isso e sentir, é também fruto da proximidade com ele. Então, eu consigo vislumbrar que um governador que mantém uma boa relação com o presidente,
e que seja realmente alguém próximo e amigo dele, próximo, e que vai ser leal e coerente com as pautas dele também, vai trazer muitos benefícios para Goiás, como trouxe com a atuação de um simples deputado federal. Né? Um deputado federal em Goiás que sente na cadeira e não faça nada, Messias, ele vai ter 28 milhões de reais por ano para indicar emendas. Em 3 anos, 84 milhões. Eu trouxe 300 milhões. Também por causa da proximidade com o presidente e com os ministros. Mas, ó, o senhor foi eleito com um pouco mais de 31 mil votos. O senhor foi levado pelo deputado federal, pela votação que teve o delegado Valdir. Alguns críticos acham que o senhor não ganha para deputado federal. Eu acho, quero declarar aqui, que se o senhor for candidato a deputado federal, o senhor será, se não o mais votado, um dos mais votados. E poderá fazer o caminho inverso. O senhor poderá levar mais 2 deputados. Por que o senhor, que tem uma candidatura a deputado federal tranquila, uma reeleição tranquila, totalmente diferente da sua última eleição, o senhor nunca foi nada em mandato público, e o senhor preferir ser candidato a governador do estado de Goiás? Messias, sabe o que eu acredito? Eu fui eu sou católico, né, cristão, mas tenho uma boa relação, uma ótima relação com os evangélicos. E eu fui em dois cultos diferentes, em denominações diferentes, e por incrível que pareça, os dois estavam pregando a mesma ideia para mim, que era a proteção que Deus dá aos improváveis. Então, você estava falando da sua história há pouco tempo atrás aqui para mim, um pouco antes. Você concorda comigo que você também é um improvável? Você ser um comunicador de sucesso hoje? Se fôssemos olhar as pesquisas, se alguém perguntasse há 20, 30 anos atrás a possibilidade de você estar aqui hoje, você seria um improvável como eu sou um improvável. Eu fui improvável quando eu fiz o concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Eu jamais imaginaria ser o primeiro lugar do Brasil. Eu fui improvável quando eu decidi sair do Exército e fiz o concurso para a Câmara dos Deputados, um concurso que só tinha uma vaga no Brasil. Ou eu passava em primeiro lugar, ou eu não passava. E o concurso que só tem de 12 em 12 anos. De novo, um improvável. Passei em primeiro lugar do Brasil e fui para lá. A minha eleição para deputado federal também era muito improvável. Rede social incipiente, fraca, na época, sem apoio nenhum do partido, eu não tive R$1 do partido, sem nenhum segundo de TV e rádio, e sem qualquer apoio. Eu fiquei ainda em segundo lugar na chapa e por isso fui levado pela votação do delegado Valdir. Isso é verdade. Agora, sabe quantos deputados de 513, em média, são eleitos com as suas próprias votações? 30, no máximo 40. É do nosso sistema. Agora, eu vou dizer, eu me propus a isso porque eu enxergo em Goiás muitos potenciais que não estão sendo aproveitados. Por exemplo? Por exemplo, a nossa indústria de defesa. Eu falei um pouquinho de Anápolis, mas eu poderia estender isso para Formosa. Formosa, no entorno norte de Brasília, tem artilharia de mísseis e foguetes do Exército. Projeto bilionário também das Forças Armadas, como é os dois de Anápolis, o Caça e o Cargueiro. E aqui o Comando de Operações Especiais em Goiânia. Cadê a indústria de defesa? O desenvolvimento da base da indústria de defesa em Goiás. Quais são os incentivos que o governador deu? Quais são as empresas que vieram para cá para gerar emprego, para recolher impostos, em função do incentivo que o Estado pode dar? Turismo. Estava falando aqui também agora há pouco tempo com você, antes de entrar aqui, o potencial turístico. Recebi a ligação do ministro do Turismo agora, pouco antes de começar, porque eu estou fazendo um convite para ele vir a Goiás, para ver, por exemplo, o Parque Estadual de Terra Ronca. Terra Ronca é um complexo no norte goiano de mais de 800 cavernas. Algumas cavernas têm quase 1 quilômetro de que você consegue percorrer. Dentro, quem está nos assistindo aí, coloca aí no Google, Terra Ronca. Você vai se espantar com o que é isso, que é mais conhecido fora do Brasil do que dentro do país. Agora, o que o Estado fez para asfaltar a estrada, para colocar uma praça, para colocar um posto policial, colocar um posto do Corpo de Bombeiros? Não fez nada. E tem recurso para isso? Tem recurso. O governo do Estado separou 225 milhões de reais para, mesmo adotando o regime de recuperação fiscal, que é apertar o cinto. Mas separou no plano, o que para mim é um assinte, uma afronta, um deboche com o povo goiano, colocou 225 milhões de reais para propaganda oficial do governo, somados o que está separado para esse ano, de 22 e 23. Por que não pegou 225 milhões de reais e aplicou no norte goiano, que é norte e nordeste, que é a região mais esquecida de Goiás? Mas se o senhor fala assim, foi algo aplicado também na imprensa goiana.
formada por homens e mulheres que trabalham aqui e democratizam a informação. Mas precisa pagar a propaganda oficial? Mas a lei que regulamenta o regime de recuperação fiscal já excepciona. Já diz assim, ó, você pode gastar fora do regime de recuperação fiscal com propaganda oficial para saúde, para educação e para segurança. Para que separar mais 225 milhões de reais? Sendo que existem necessidades. É importante a propaganda oficial? É claro que é importante. Mas o que é mais importante? O senhor fará? Não nessa proporção. Não nessa proporção. E se eu chegar lá, a primeira coisa que eu vou fazer, primeiro, é redistribuir isso aí de maneira a privilegiar também os menores. Para distribuir de uma maneira que seja proporcional à audiência dos veículos. E mais, diminuir. Para mim Imagina, quando teve as chuvas do ano passado, no final do ano passado, que afetaram o norte e nordeste goiano, as estradas todas esburacadas, pessoas andando praticamente em rios, pontes caindo, e 225 milhões separados para comunicação oficial. Não, deveria usar, por exemplo, para salvar vidas na pandemia, para construir hospitais, para construir unidades básicas de saúde, para, por exemplo, asfaltar as rodovias, para realizar concurso público para a Polícia Militar. Tem um déficit de 18 mil homens e mulheres a menos do que a lei autoriza. Então, por que está usando dinheiro para propaganda oficial? Deputado, o senhor defende com veemência e, evidentemente, é um lado político. O senhor foi eleito nessa amizade do presidente Jair Messias Bolsonaro. A família do presidente mexeu, virou, está envolta com denúncia de corrupção e com as rachadinhas. Inclusive, agora, recentemente, a mulher daquele pistoleiro lá dos milicianos do Rio de Janeiro chegou a dizer que no Palácio houve uma reunião e nessa reunião teria distribuído cargo para matar esse pistoleiro. Como é que o senhor, quando surgem essas denúncias, o que o senhor fala em relação a essas questões? O senhor defende o quê? A verdade ou defende cegamente a família do presidente? Eu defendo a verdade sempre. Só que eu conheço o presidente Messias. É diferente das pessoas que têm uma impressão dele por vê-lo esporadicamente na rede social ou por vê-lo num evento público. Não, é diferente, eu conheço ele. Quando eu cheguei em 2015 na Câmara dos Deputados, concursado, depois de 21 anos no Exército, ele me procurou porque o meu perfil era muito diferente. Era um major das Forças Especiais do Exército, primeiro colocado geral da AMAN, desistindo de uma carreira de 21 anos para ir trabalhar na Câmara. Ele me procurou. E a imagem que eu tinha dele, fruto do que foi construído em mim também no passado, era de alguém que era fora da curva em relação à média dos oficiais do Exército, que são normalmente pessoas discretas e tal. Vamos dizer assim, com uma certa aversão até à política. E eu fiquei um dia, 8 horas, depois de conhecê-lo pessoalmente, e gostar da pessoa do Bolsonaro, eu falei assim, eu tenho que entender a cabeça dele política. Porque as pessoas falam uma coisa dele, eu conheço o ser humano e acho ele uma pessoa do bem, eu quero entender o ser político. Eu fiquei 8 horas assistindo pronunciamentos dele na tribuna, entrevistas dele, discussões, tretas, 8 horas. Quando terminou, isso foi meados de 2015, eu tinha certeza, primeiro, que ele seria o presidente do Brasil. Segundo, que ele estava falando a verdade, mesmo de um jeito diferente. Talvez uns achavam agressivo, outros achavam... Mas era verdade o que ele falava, ou pelo menos o que eu acreditava, o que eu acredito como sendo o melhor para o país. E terceiro, que eu queria caminhar politicamente com ele, foi aí que despertou. Então eu conheço ele pessoalmente. Nenhuma dessas acusações toca ele pessoalmente, ele, Bolsonaro. Agora, todas as acusações, para mim, tem que ser investigadas, sem qualquer problema. E cada um que faça a sua defesa. Então, falar, problema no MEC, investiga tudo. Problema então... Agora, é o único governo, nós estávamos acostumados a ver o governo do PT, em que semana sim, semana não, caiu um ministro por causa de escândalo de corrupção que afetava o ministro e depois afetava o presidente. Então, o PT montou no Brasil, com o Lula à frente, o ex-condenado, ex-presidiário, um esquema criminoso de cooptação de votos na Câmara. Mandou para o exterior, eles chamam a gente de genocida, né? Mas quem defende a morte de bebê no ventre das mães? Isso é um genocídio. Quem defende isso aí é o Lula. Quem deixou de construir hospitais aqui no Brasil para mandar bilhões de reais para o exterior, para poder construir porto, por exemplo, em Cuba, ou emprestar dinheiro, bilhões
de reais do seu bolso, do meu, de todos nós aqui, tendo como garantia charutos. Foi o PT. Então, assim, não comungo com qualquer coisa errada, tudo que for, mas também não vou condenar ninguém precipitadamente, porque a gente sabe que quem está no poder é alvo de fake news, total. É alvo de mentiras. Então, as instituições estão funcionando. Né? Nós temos o Ministério Público atuante, temos o Poder Judiciário livre e atuante, a imprensa livre. O PT já disse, o Lula já falou que se ele voltar, ele vai querer controlar a mídia. O presidente é o mais atacado pela mídia e nunca falou em fechar nada. Então, assim, que tudo seja esclarecido e que os culpados sejam punidos. O senhor foi para o PL agora. Inclusive, dentro do carro, o senhor mostrou a sua ficha de filiação. E o senhor teve um problema com os mandatários do PL no Estado, né, que leia-se a deputada Magna Monfato e também o marido dela. Houve ali, no meio do caminho, alguma dúvida se o senhor ia para o PL ou não? Ou o senhor tinha a palavra do presidente? Fica tranquilo que na hora certa eu vou falar e tudo vai acontecer. Não, olha só, eu mantive conversa com o presidente, lógico, eu converso com ele semanalmente, de maneira presencial e quase que diariamente por Zap. Então, a gente conversa. E quando a imprensa começou a falar que eu poderia ser um pré-candidato, se no meio do ano passado, porque eu havia levado o presidente para Anápolis e o presidente decidiu não convidar o governador Caiado, não fui eu que... Foi a imprensa primeiro que começou a falar? A imprensa começou a falar. Então, você não tinha pensado nisso aí? Não, eu tinha levado o presidente e estava pensando na minha reeleição para deputado federal. E, eu lembro disso. Sim, aí a imprensa começou a falar, bom, será que isso quer dizer que vai lançar o Vitor Hugo e tal? Só que aconteceu, a imprensa começou a falar isso e os bolsonaristas em Goiás começaram a falar assim, é verdade, cara. Bem que poderia ser o Vitor Hugo, ele é o político com mandato em Goiás, mais próximo do presidente, cuja lealdade já foi testada. Quando eu saí da liderança do governo, muitos esperavam que eu fosse fazer igual a Joyce, por exemplo. Pô, o cara saiu da liderança, agora ele vai se voltar contra o presidente. Quando, na verdade, a gente ficou mais próximo. O exercício da liderança do governo foi, para mim, um teste também grande, em vários aspectos. Então, eu fiquei assim... foi uma surpresa para mim quando a imprensa levantou. O senhor abraçou aquilo? Sim, ideia. Não, então, aí eu comecei a conversar com o presidente sobre isso. Presidente, e aí? O senhor acha que é viável? Então, ele, não, segue em frente, é uma boa ideia, e me estimulando para eu ir em frente. E eu sempre falando, e falava na imprensa também, falava para o presidente e eu falava na imprensa, publicamente. Pessoal, eu vou seguir com esse projeto, se isso for, primeiro, bom para a reeleição do presidente, for estratégico para ele, e se o projeto também for encarado como viável pelas pessoas, como bom também para Goiás. E os feedbacks que eu comecei a receber desde lá de trás, de lideranças do agro, de lideranças religiosas, de lideranças do serviço público, da iniciativa privada, foram sempre no sentido de, vai em frente, a parte considerável da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Ativa e da Reserva, me estimulando, mandando mensagem para mim, não desiste não, vai em frente. Eu sei e a minha crítica, eu nunca critiquei em nada, para além do fato de que eu achava que eles tinham se precipitado na escolha, ou pelo menos na divulgação da preferência deles, do Flávio e da Magda, sem antes ouvir o presidente. E sem levar em consideração que o presidente havia a possibilidade dele ir para o PL, como ele efetivamente foi depois. Né? E eu não fiz críticas públicas nenhuma a eles, imaginando que nós chegaríamos a esse ponto, que chegamos agora, de que é preciso fazer uma composição. Agora, você perguntar, você sempre teve certeza do apoio do presidente? Eu tinha um grau alto de certeza. E a reunião que nós fizemos aí há 2 semanas atrás, em que o presidente bateu o martelo, uma reunião provocada por mim, eu pedi audiência ao presidente e convidei a Magda, o Flávio, o Valdemar, o presidente nacional do PL, mas também o Vanderlan, o Wilder Moraes e o Gustavo Gaia, que são pessoas que me apoiam. Mas também convidei o contraponto, porque eles teriam argumentos contrários. E eu tenho que fazer um testemunho que eu vou fazer. Existem coisas na política que são momentos assim que são cruciais na vida das pessoas. Esse foi um momento crucial para mim. Porque, de novo, eu conheço o presidente pessoalmente. E aquele dia foi um momento em que, mais uma vez, eu passei a admirá-lo ainda mais, se é que é possível. Porque ele foi extremamente coerente e firme. Eu não vou contar detalhes da reunião,
Mas tem um detalhezinho que você não contou em lugar nenhum, pode contar pra gente aqui? Não tem problema, não. Eu vou falar um deles. O primeiro, vou falar alguns deles. Começou a reunião, eu cheguei e falei assim, presidente, eu provoquei essa reunião porque nós estamos às vésperas de terminar a janela partidária e nós precisamos definir quem vai ser o seu candidato, quem vai se filiar ao PL em Goiás e, né, para ser pré-candidato ao governo. E quem estava presente nessa reunião? O senador Vanderlan? Vanderlan, o Wilder, Gustavo Gaia. Valdemar da Costa Neto, Magda Mofato e Flávio Canedo. Tá. E o presidente. Então, tinha vertentes para um lado e para o outro. Eu falei, presidente, eu queria dar mais um passo. Eu espero que com essa reunião, dar mais um passo na direção da definição. Eu, sinceramente, gostaria, mas não tinha pretensão que ele definisse. Mas gostaria que ele, se ele pudesse fazer. E ele já começou falando assim, tô pronto, se quiser eu já defino agora já. Aí eu já, tipo assim, todo mundo dizendo, calma aí, porque vamos conversar melhor e tal. Aí cheguei, falei, presidente, mas se o senhor permitir, eu queria argumentar. E permitir que os outros argumentem também. Cada um falou o seu argumento, não vou levantar todos aqui. Alguns foram muito rasos, muito... Por exemplo? Não vou levantar. Dá um exemplo raso desse. Não vou levantar. Coisa muito... Magda Mofato, foi rasa? Não vou falar. Aí, o que aconteceu? O Vanderlan chegou e falou assim, presidente, não existe político em Goiás hoje que seja mais coerente e leal com o senhor do que o Vitor Hugo. Isso foi combinado? Não. Não? Não combinei. A fala... Não, eu trouxe, porque eu sabia que ele me apoiaria, mas a fala dele não foi combinada. E o presidente olhou e falou assim, Vanderlan, e a lealdade é uma via de mão dupla. Se ele foi leal a mim esse tempo todo, eu não tenho outra opção a ser leal com ele. Então, assim, essas e outras falas, ele ouviu todos os argumentos, depois ele foi desconstruindo os argumentos um por um. Alguém falou, ele não é de Goiás. Ele falou, peraí, cara, eu fui eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro, eu sou a vida inteira pelo Rio e ele é paulista. O Tarcísio é carioca e está sendo pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. O Eduardo Bolsonaro foi o deputado federal mais bem votado da história do Brasil, carioca reeleito em São Paulo. E começou a dar outros exemplos. Goiás também exportou outros 2 governadores que são anapolinos. Você sabia que o Brasil tem 3 governadores anapolinos? O Caiado aqui, o Mauro Mendes no Mato Grosso e o Denário, Antônio Denário lá. Conheço o Mauro. Lá em Roraima. São anapolinos. Quer dizer, os movimentos internos migratórios, né, os baianos que vieram para cá, os sulistas, né, gaúchos, os Boa, eu vou chegar nisso maranhenses. aí. Eu quero aproveitar e falar o seguinte, vou fazer aqui o que a sua oposição faz. Mas votar num homem que não é nem de Goiás, né, um homem que vem da Bahia, né? O que você diria para essas que eu considero extremamente rasas, posições para não votarem em você? Eu vou continuar nessa linha. Os exemplos do próprio presidente, do Eduardo Bolsonaro, do Tarcísio, desses governadores goianos que estão em outros estados, né? E do fato de que nós estamos num país cuja beleza é a integração. Essa é a beleza, essa é a alma do brasileiro. É o fato de nós não termos problemas entre nós. A gente fala o português do norte a sul, oeste a leste. Né? Você viaja 4.000 quilômetros no Brasil, né? de um extremo a outro, e a gente fala a mesma língua. Então, assim, o fato de ter nascido em um lugar e ter vindo para outro... No meu caso, a minha ligação com Goiás tem quase 20 anos, Homicides. Eu casei com uma napolina, criada em Mineiros. Meu filho é goianiense, eu fiz faculdade de Direito aqui. Então, assim, eu não acordei agora com a intenção de ajudar o povo goiano e ser candidato ao governo do estado. Eu vou mostrar umas fotos aqui e você vai me dizer os sentimentos sobre essas fotos. Tá certo. Essa foto da Magda Mofato, qual que é o sentimento que você tem pela Magda Mofato? De esperança de um relacionamento melhor. Até agora tá ruim? Não é ruim. Acho que ela, como ela sinalizou no passado apoio a um outro pré-candidato, agora nós temos que fazer uma construção. Vamos lá. Ex-governador de Goiás, vou te mostrar a foto agora, Marconi Perillo. Sentimento? Bom, eu acho o seguinte... Eu acho que é o sentimento de que o tempo dele passou. Entendeu? Uma nostalgia, assim. Ele
ajudou a construir várias instituições, a reforçar. Teve seus problemas também, que gerou inclusive a sua prisão. Aceitaria o apoio dele no segundo turno? Não vou trabalhar com hipótese agora. Eu acho que... eu quero trabalhar... o meu Rejeitaria ou aceitaria? Ninguém está em condições de rejeitar apoio de ninguém. Só que eu acho o seguinte, que eu vou buscar o voto do povo. Vou te mostrar a foto do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Qual o sentimento sobre essa foto? Gratidão, admiração e respeito. Luiz Inácio Lula da Silva. Vou te mostrar a foto dele agora. Tenho desprezo, tenho um certo asco, porque o líder da nação, presidente da República, que recebe os votos de milhões e milhões de brasileiros, e ele assume a coordenação de um esquema criminoso, traindo a população brasileira, parafraseando o general Heleno, meu primeiro comandante do Exército, deveria ser preso de maneira perpétua. A foto de Gustavo Mendanha, ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, e que iria para o PL. Qual que é o sentimento dele, seu, sobre ele? Eu não conheço ele suficientemente. O que eu tenho visto dele é uma mudança muito repentina de posicionamento. Então, eu não sei, eu vejo hoje uma certa incoerência nele. Porque ele, durante muito tempo, falou que seria nem Lula nem Bolsonaro. Quando ele vislumbrou que era estratégico se aproximar do presidente, ele tentou o apoio do presidente. Então, eu vejo alguém que fica em cima do muro o tempo inteiro. Né? Se coligou no passado com PT, PCdoB, PV, PDT, PSB, todos os partidos de esquerda. Então, o sentimento que eu tenho é esse. Governador Ronaldo Caiado, qual que é o sentimento que você tem ao ver essa foto? É uma extrema decepção, porque eu fiz campanha para ele, eu pedi voto para ele, assim como, tenho certeza, milhões de goianos. O meu pai, que faleceu em 2021, era um admirador do parlamentar Caiado, do deputado federal, do senador, que combateu a esquerda, que defendeu os produtores rurais. E hoje a gente conversa com os produtores rurais goianos, a grande maioria está decepcionada. Na possibilidade de você não ir para o segundo turno, entre Ronaldo Caiado e Gustavo Mendanha, quem você apoia? Não trabalho com essa hipótese. E não vou falar em hipótese aqui. Não temos que deixar o tempo acontecer. Eu estou trabalhando muito fortemente para estar no segundo turno e, quem sabe, até se Deus permitir, e a gente trabalhar e conseguir mostrar o que nós somos, o que o meu grupo é, não só eu, a história de vida que nós temos, a história de dedicação ao Brasil e agora a Goiás. Quem sabe até a gente ganha no primeiro turno, não sei. Você virando governador, Lula presidente, você sentaria à mesa com ele? Eu ia ser um governador de oposição. Porque Mas aceitaria sentar à mesa com ele? Não, eu ia fazer o máximo possível para trazer benefícios para Goiás. Agora, que eu certamente discordaria de 99% das políticas dele e das práticas do passado, se ele quisesse fazer com o Brasil aquilo que ele fez no passado. Agora, eu certamente seria um governador de oposição, mas eu, Messias, duvido que o povo brasileiro vai querer voltar ao estado de coisas do passado. Aquele que eu já descrevi aqui, de compra de votos, de envio de bilhões de reais para o exterior, ineficiência e corrupção nas estatais, acho que o povo não vai chancelar a volta a esse passado sombrio do Brasil. Para finalizar nossa fala, o que você gostaria de deixar para o povo goiano? Bom, uma mensagem para que a gente acredite também naquilo que é improvável. Deus cuida dos improváveis, essa é a verdade. Então, a minha irmã, que mora em Brasília, adotou 3 crianças que eram improváveis, os meus sobrinhos, abandonados, 3 irmãos abandonados, que a minha irmã mudou a vida dessas crianças. Porque acreditou nos improváveis. Eu, quando passei no concurso para a Câmara dos Deputados, uma vaga só, no Brasil, era improvável que eu passasse. O Wilder Moraes, que é o nosso pré-candidato ao Senado, nasceu em Taquaral, filho de uma costureira e de um taxista. Qual a probabilidade dele se tornar o mega empresário que ele é hoje? Improvável. Então, o meu pedido para que, e a mensagem que eu deixo, vamos acreditar nos improváveis, porque as pesquisas não refletem de verdade o cenário atual no Brasil e nem em Goiás. Para a gente finalizar, se Deus te desse mais uma chance com o seu pai,
e essa chance durasse apenas 60 segundos. Sentado ao lado dele, o que você diria olhando nos olhos do seu pai? E depois desses 60 segundos, ele não estivesse mais do seu lado. O que você diria a ele? É difícil aí. Eu só agradeceria ele, né? Meu pai ele foi demais, assim. Né? Pra você ter uma ideia, meu pai, quando eu tinha 7 anos de idade, isso há muito tempo atrás, né? Eu tenho 44, me colocou para fazer um curso de informática quando nem computador tinha direito. Então, meu pai foi um incentivador nosso, do meu irmão, da minha irmã. Eu só teria... Diga a ele o que você diria a ele, agora. Eu daria um abraço nele, talvez não dissesse nada, só um beijo nele, um abraço e muito obrigado. Major Vitor Hugo, muito obrigado pela sua participação conosco. Se em algum momento houve alguma pergunta que te agredisse, não era o nosso objetivo. Zero. Pedimos que Deus abençoe o teu caminho e parabéns pela tua história. E só para deixar muito claro a quem está acompanhando a gente, que brasileiros somos todos nós. Não importa de onde você veio, o que importa é para onde você vai. Muito obrigado e parabéns pela sua luta e pela sua história. Obrigado, Messias. Um grande abraço a todos vocês também. Valeu, pessoal. Abração. Obrigado pelo carinho. Toca aqui.